nós vamos dar, então, continuidade, ou melhor, início ao nosso evento, o terceiro encontro virtual, que é destinado então, aos analistas da Defensoria e assessores e assessoras. Tá? Nós montamos um formato bem pocket, bem prático, para que vocês possam usar nas suas defensorias no dia a dia. Então, nós teremos hoje falando conosco o Dr. Rafael Maganin sobre as tutelas do consumidor e a doutora Aline Corrêa Lovato falando sobre pré-questionamentos recursais criminais. Então, de pronto, em razão aí do nosso horário, vou passar ao Dr. Rafael. O evento ele vai ser gravado, nós vamos assegurar os 30 minutos para cada um dos palestrantes, até para não prejudicar a fala deles. Então, caso alguém tenha que sair da sala antes, não ficar até o final, não tem problema, o evento está marcado até às 18 horas, mas nós vamos assegurar ali os 30 minutos a cada um dos nossos palestrantes, tá bem? Muito obrigada, então chamo o Dr. Rafael para participar aí conosco. Obrigado. Valeu. Olá, pessoal. Boa tarde, então, a todas e a todos. Vamos conversar aqui sobre dois temas, na verdade, bem importantes aí do dia a dia da Defensoria Pública, temas que a gente vai enfrentar e que a gente está enfrentando nos atendimentos em geral, né? São situações que batem a nossa porta diariamente. O tema número 1, que é de serviços públicos, e o tema número 2, que é das fraudes nos empréstimos consignados e nos cartões de crédito consignado, fraudes em geral nos benefícios, né? São dois temas que vocês devem estar bem acostumados a ver e que vão repercutir, seja em atuação extrajudicial, seja em demandas que a gente vai precisar ajuizar e dar continuidade também, e seja até em eventuais ações civis públicas, tá? Porque são temas que dizem respeito à atuação coletiva também, à coletividade em geral. Sem maiores delongas, né, pessoal? Começando pelo tema da energia elétrica. A energia elétrica no Brasil, a gente sabe, ela é regulada pela ANEEL. E a ANEEL, ela editou, agora no ano de 2021, no meio da pandemia, uma resolução que condensou todas as resoluções anteriores, incluindo aqui a 414, que era a mais importante de 2010, condensou tudo o que está relacionado à atuação e à regulação do serviço de energia elétrica nessa aqui, na resolução 1000/2021. Por que eu trouxe ela para a gente poder falar hoje? Porque todas as atividades que a gente se depara no dia a dia estão disciplinadas neste instrumento. Claro que há algumas questões que a gente vai compatibilizar com o Código de Defesa do Consumidor, a gente vai compatibilizar com a jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, também com o STJ. Mas é importante vocês saberem que, vamos dizer assim, o esqueleto da regulação, as atividades em si estão disciplinadas aqui. Então, o primeiro destes itens que eu queria trabalhar com vocês é um muito importante e ele é meio que assim, o início de tudo, sabe? Tudo que a gente for falar de energia elétrica, a gente tem que levar em consideração este artigo aqui, ó, que é o artigo 5º. Vamos lá. Vamos ver aqui o artigo 5º, o que ele diz. Pessoal, segundo o artigo 5º, nós temos a distribuidora, ela deve observar o princípio da isonomia nas relações com o consumidor e demais usuários. Por que eu estou reforçando, por que eu comecei a nossa fala de hoje com esse artigo? Porque muitas vezes nós nos deparamos com pedidos dos assistidos que vão contra o tratamento isonômico que as concessionárias de energia elétrica precisam dar a todos os consumidores. Por exemplo, eu já me deparei com situações em que a pessoa procura a defensoria pedindo uma suspensão na cobrança de faturas de energia elétrica, pedindo uma cobrança com um valor de desconto ao pagamento à vista, que a pessoa pede uma isenção da cobrança de juros nas faturas antigas. Estas questões, elas, na grandíssima maioria das vezes, não podem ser atendidas pelas concessionárias.
Por quê? Porque a concessionária não pode dar um tratamento diferente para um consumidor, para um usuário e para outro. Ela precisa tratar a todos de maneira isonômica. Muitas vezes, então, quando vocês receberem o assistido lá na defensoria, que trouxeram um pedido assim, seja de qualquer natureza, por qualquer motivo, por exemplo, perdeu o emprego, a pessoa está endividada, super endividada inclusive, e ela pede algum benefício nos pagamentos da fatura, nós já sabemos, nós temos que sair bastante por essa linha do artigo 5º. Nós não podemos, pessoal, por mais que a gente queira muitas vezes atender o assistido, que a gente queira trazer a ele alguma questão mais benéfica, a gente não pode prometer esse tratamento que fere a isonomia, tá? Então, muito cuidado, cuidado com esse artigo. No artigo 6º, parágrafo 1º, nós temos outro tema que é bem importante, que fala no cadastro da existência de pessoa usuária de equipamento de autonomia limitada. O que é isso? Vamos lá. Na jurisprudência do TJ, e nós sabemos do STJ também, nós temos uma proteção das pessoas que fazem uso do serviço de energia elétrica para manutenção de equipamentos que são necessários à sua sobrevivência. Então, quando nós nos depararmos com alguém, por exemplo, que chega até a defensoria dizendo que recebeu um aviso de corte e que faz tratamento com algum tipo de equipamento que precisa estar ligado à energia elétrica, nós também podemos fundamentar o nosso pedido aqui. E além disso, todas as vezes que a gente entrar com alguma ação ou expedir algum ofício para a concessionária que esteja ligado a uma pessoa nesta condição, nós já podemos pedir no próprio ofício ou na ação que a concessionária faça esse cadastro, justamente para impedir que ela venha, essa pessoa, a ter o serviço suspenso em razão do inadimplemento. Percebam então que com base neste simples atendimento, e quando a gente vai preparar um ofício, a gente já pode trazer uma proteção ao usuário bastante elevada, principalmente daquela pessoa que vai necessitar de energia para sua ou subsistência ou para manutenção da sua saúde, tá? Outra questão do dia a dia. A gente vai ser bem rápido porque assim, tem muito assunto para a gente poder trabalhar. Eu vou depois disponibilizar os artigos que eu estou mencionando aqui com vocês bem rapidamente. Vou mandar também a resolução 1000 para vocês analisarem. Mas assim, eu só separei questões do dia a dia, tá? Essa é outra que acontece muito. E eu vou largar a folhinha porque nós vamos falar desse artigo e a gente vai usar um tempinho para desdobrar. Este artigo 26 fala: a distribuidora deve adotar as providências para viabilizar a conexão, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de conexão. Podemos parar aqui. Até o ponto de conexão quer dizer o seguinte: a distribuidora de energia elétrica, ela tem o dever de fazer a instalação da rede até o ponto de conexão, que é ali o relógio da pessoa. A responsabilidade da concessionária só vai até ali. E nós temos vários artigos que delimitam essa responsabilidade. Então, tem vezes que a gente vai receber o assistido com uma alegação de que houve fuga de consumo de energia, que é o que a gente diz para aquelas situações em que ele apresenta uma fatura de consumo muito alta e ele não tem eletrodomésticos que justifiquem esse consumo tão elevado, para um mês apenas. Nestas condições, a gente já sabe. O que a gente pode fazer? A gente pode oficiar para a concessionária, mas sabendo que a responsabilidade dela só vai até o relógio. O que fazer então? Pode-se oficiar a concessionária pedindo uma perícia no relógio para se constatar alguma irregularidade eventual, para que se justifique esse consumo elevado. Agora, não adianta a gente brigar com a concessionária caso essa fuga de energia aconteça do relógio para dentro, que é aquela parte interna da estrutura de fornecimento do consumidor, tá? Então, a gente pode tomar providências até o relógio, solicitar a perícia e uma vez constatada que existe realmente uma avaria no relógio, que o relógio é bastante antigo, que há um consumo desproporcional por problema de registro, a distribuidora precisa fazer a substituição desse relógio.
tá? E ela vai abater depois no consumo aquele que foi o excedente, porque a perícia vai também conseguir apontar isso. E se a perícia não puder apontar, o que a resolução nos estabelece? Que vai se adotar o consumo médio dos últimos 12 meses. Pega-se ali os últimos 12 meses, ou se houve uma avaria que teve que substituir o relógio, pegam-se geralmente os 3 meses seguintes à troca do relógio para apontar o registro do relógio novo, e esta média é que vai ser aplicada então na fatura daquele mês que está sendo questionado. Esse ponto ele é mais importante, por quê também? Porque algumas vezes o assistido procura a defensoria e pede que seja levada a rede de energia elétrica até a casa dele. Nós aqui no Nudeconto atuamos muito com essa questão. Nós temos assim comunidades, locais em que as pessoas passam a morar inicialmente de uma forma irregular, mas que elas querem ter o fornecimento de energia elétrica disponível na sua casa. Isso é um direito fundamental, isso é um direito básico de qualquer cidadão, ter acesso aos serviços públicos essenciais. Então, quando nós formos fazer o pedido à distribuidora, e este pedido eu aconselho que seja feito através de contato com o Nudeconto também, nós temos várias atuações no interior do estado em que o Nudeconto se coloca à disposição, trabalha através de ofício, de recomendação, para que seja levada a rede de energia elétrica até essa comunidade. A gente tem que saber uma coisa, embora a responsabilidade da distribuidora seja até o poste, até o relógio, melhor dizendo, de consumo, nessa questão de extensão da rede, via de regra, o custeio, o pagamento pela extensão, ele não é atribuível mais, a partir agora das últimas alterações das resoluções, não é mais atribuível à distribuidora de energia elétrica. Ele é atribuível geralmente à comunidade, geralmente ao consumidor, então ele teria que fazer frente ao pagamento, por exemplo, da instalação dos postes, ou então, quando se trata de um loteamento, geralmente a responsabilidade pelo custeio fica a cargo do loteador, tá? É isso que a resolução 1000 nos estabelece. Mas, como eu falei no comecinho aqui da nossa aula, a resolução 1000 ela precisa ser compatibilizada com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, e com a legislação. Qual a legislação? Código de Defesa do Consumidor. Então, o que nós temos na jurisprudência, isso é importantíssimo para a nossa atuação, para a construção de loteamentos irregulares, cuja constituição tenha acontecido antes da lei de parcelamento do solo urbano, ou também antes da edição da resolução 414 de 2010, a jurisprudência estabelece que aí a responsabilidade seria ou da distribuidora ou do município. Então, já há casos, nós ajuizamos aqui mais de uma ação civil pública com essa finalidade, em que nós conseguimos atribuir o custeio pela extensão da rede de energia elétrica à concessionária ou ao município que foi omisso na adoção de medidas para se evitar a consolidação daquele loteamento irregular. São temas assim extremamente importantes. Por exemplo, nós pegamos uma comunidade lá em Tramandaí, em que as pessoas eram extremamente pobres. E de que forma nós poderíamos então cobrar delas o custeio da extensão da rede de energia elétrica? Elas não poderiam ter acesso a esse serviço se elas tivessem que financiar esse serviço. Então, o que a gente conseguiu? A gente conseguiu, através de uma atuação extrajudicial aqui, que depois a gente até chegou a preparar a ação civil pública, mas na hora de ajuizar a gente conseguiu um acordo, conseguimos fazer com que o custeio fosse feito pela concessionária e pelo município. Tá? Então são temas assim, que vão bater nas portas de vocês e que, por eles serem regulados, por eles estarem numa resolução, eles serem mais esmiuçados, mais difíceis de a gente compreender, pode muitas vezes trazer dúvidas, E quando isso acontecer, vocês sabem que vocês podem se socorrer da resolução ou então procurar o Nudeconto, enviar um e-mail para nós, porque nós temos já algumas atuações que deram certo nesse sentido.
Tá bem? Então, essa questão, a responsabilidade na extensão da rede e a responsabilidade do consumidor que vai da caixa, do medidor, para dentro da sua casa. São temas que todos os dias batem a nossa porta. Assim como o tema da baixa renda. Baixa renda está aqui no 176. Essa questão, pessoal, é importantíssima. Por quê? Porque a grande maioria dos nossos assistidos faz jus à tarifa social. Ela está aqui na seção 3, ó, da classe residencial e da tarifa social de energia elétrica. A resolução, ela basicamente repete quais são os requisitos para a inclusão das unidades neste cadastro de baixa renda. O que precisa ter presente para que a unidade seja considerada como tal? Aqui nos interessa saber o 177. Para a classificação nas subclasses residencial baixa renda, com fundamento na Lei 12.212 de 2010, a unidade consumidora deve ser utilizada por, cuidado ó pessoal, família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. É o CAD Único. Onde que a pessoa, onde que a família se cadastra no CAD Único? Na assistência social do município. Recebeu um assistido, percebe que a renda dele é baixa, a renda da família dele é baixa, encaminha o assistido, tendo um problema de serviço público, encaminha o assistido imediatamente para a assistência social. Além, claro, de todo o tratamento jurídico que vocês vão dar. Por quê? A partir de janeiro de 2021, houve uma alteração na legislação que agora automatizou a inclusão daquela pessoa que está no CAD Único na tarifa social. Então, se o assistido for correndo na assistência social, se cadastrar como CAD Único, automaticamente este cadastro vai parar lá na concessionária de energia elétrica para que a unidade de consumo dessa pessoa seja considerada baixa renda. Sendo considerada baixa renda, a pessoa ela passa a ter uma série de benefícios, como por exemplo, se for quilombola, indígena, passa a ter uma isenção, ou seja, um desconto de 100% no pagamento da fatura, claro, desde que a fatura tenha um consumo X ali, que aí a resolução vai esmiuçar se é quilombola, se é indígena, se é só família baixa renda. Além disso, a pessoa pode se beneficiar de condições de parcelamento melhores, a pessoa pode, por determinados períodos, não ter o corte no fornecimento de energia elétrica da sua residência. Todos esses benefícios, eles, para a pessoa, o assistido à defensoria, são importantíssimos, né? Porque, veja assim, ó, eu falei da questão do quilombola, mas há desconto de 40%, de 60% para as demais unidades. Olha aqui, ó. A unidade consumidora classificada nas subclasses baixa renda e baixa renda do benefício de prestação continuada de assistência social tem direito à seguinte redução tarifária. Veja, inciso 1, parcela de consumo de energia elétrica menor ou igual a 30 kWh mês, redução de 65%, e assim vai. Tá? Prestem atenção, artigo 177 da resolução normativa. Para isso, eu acho que não teria necessidade de auxílio do núcleo. Vocês conseguem fazer a leitura rapidinho e o encaminhamento do assistido para lá. Tá? Quando eu falo em parcelamento, eu estou pulando aqui um pouco porque o tempo tá corridinho, né? 10? Tá. Vai, então correu muito. Tá. Vou direto agora para essa questão de recuperação de consumo. A questão da recuperação de consumo é um problemão que a Defensoria Pública está enfrentando. Eu aqui no Nudeconto, só na região Porto Alegre metropolitana, são centenas de ofícios em cada mutirão que a gente faz. Por quê? O que acontece, né? A concessionária ela vai até uma determinada localidade e ela verifica que há pessoas com ligações clandestinas. A ligação clandestina é aquela ou chamada de ligação à revelia, ou aquela ligação que nunca teve um fornecimento oficial anterior. Nestes casos, chegando até lá, a concessionária ela apura que houve essa ligação clandestina. E apurando isso, ela tem que emitir um TOI. O TOI é um termo de
operação de inspeção, uma coisa assim, termo de ocorrência e inspeção. Este TOI, ele passa a delimitar todo o período que estará sendo considerado para a cobrança retroativa de recuperação de consumo. Então, no TOI, vocês vão verificar qual é o período que a concessionária está considerando como um período de utilização sem pagamento daquele serviço de energia elétrica. Pela resolução 1000, este período máximo é de 36 meses. Mas nós temos condições aqui em Porto Alegre, por exemplo, em que, sendo a família beneficiária do tarifa social, a gente consegue, em alguns casos, negociar com as distribuidoras para que esse período de retroação seja menor, seja de 6 meses. Mas tem um ponto, mesmo não se tratando dessa questão, em que vocês vão precisar prestar muita atenção. No TOI, o servidor dessa concessionária, ele faz constar qual é o período que a pessoa está ali utilizando o serviço de forma irregular. E não é muito raro a gente ver que neste documento aparece ali a previsão de um período que a pessoa está utilizando, só que este período do TOI acaba não sendo o mesmo período da fatura, porque o TOI vai gerar uma fatura complementar, né? E a pessoa vai receber na casa dela. Nessa fatura complementar vocês podem apurar ali. Geralmente vai estar assim, R$1.000, R$2.000. É uma situação dramática. Quando a pessoa chega com o TOI, com uma fatura dessas, ela está no desespero. E ela chama essa fatura como uma multa que ela recebeu. Tá? Na verdade não é multa, é uma cobrança retroativa. Constatando isso, vocês vão precisar analisar se na fatura de consumo, essa complementar, tem o período de apuração, de retroação, exatamente o mesmo que está no TOI. Porque não é raro a gente encontrar situações em que o TOI prevê 1 mês apenas de retroatividade e a fatura está prevendo 6 meses, ou até mais, 1 ano, ou às vezes até 36 meses. E isso é uma irregularidade que a gente consegue resolver sem processo. Basta um ofício para a concessionária apontando o que a gente viu e a concessionária vai retificar. Tá? Cuidado! Recuperação de consumo é uma coisa, é a ligação à revelia, é a ligação clandestina. Caso aconteça uma situação de regularização da rede, em que aquela comunidade inteira nunca teve rede instalada de energia elétrica, não pode ser feita a cobrança retroativa. Tá? Não se trata do CNR, que eles chamam, é uma ligação nova. Neste ponto, vocês recebendo algum assistido que traga este relato, vocês podem procurar no Deconto ou vocês podem até mesmo elaborar um ofício à distribuidora solicitando a isenção dessa cobrança retroativa, porque não se trata de CNR, é uma ligação toda nova, é uma rede nova que está sendo instalada. Tá? Eu acho que esses são, assim, pontos importantes que a gente vai falar. Prestem atenção no artigo 622, que fala dos serviços e atividades acessórias que estão começando a acontecer muito hoje em dia. São convênios que as distribuidoras fazem com banco, com lojas, com prestadores de serviço, em que a pessoa, o consumidor, ele faz um contrato com esta outra empresa e as parcelas deste contrato passam a ser debitadas dentro da fatura de consumo de energia elétrica. Vejam que situação, hein? Para o assistido, né, desesperadora. Porque a pessoa não sabe que ela não é obrigada a pagar a fatura inteira para evitar o corte. Ela pode solicitar o desmembramento e o pagamento só da fatura de energia e depois ela resolver a questão com a loja. Essa cobrança dentro da fatura se trata de uma simples comodidade. Trata-se de uma simples comodidade. Vocês vão receber isso na defensoria, vocês podem oficiar diretamente a distribuidora solicitando que seja desmembrado, solicitando que seja emitido um código de barras novo, por exemplo, para o pagamento só da fatura mensal, porque isso é direito do consumidor. Tá bem? Ótimo. Adri, quanto que nós temos? 5. Vamos falar sobre fraudes em consignado. Rapidinho. Fraudes em consignado, nós temos aqui todas as mais diversas formas de atuação. O que a gente mais vê é alguém se passando
por algum representante oficial, ou alguém do INSS, ou alguém de um banco, ou alguém do governo em geral, né? E essa pessoa ela acaba convencendo aqui o idoso de que essa pessoa tem uma atuação oficial, ela apresenta todos os dados da pessoa ao idoso, né? E ela consegue, quando ele baixa, essa pessoa idosa baixa a defesa dela, né? Esse fraudador então acaba conseguindo convencer ele a assinar algum documento, a confirmar alguma informação pelo celular, enfim, a contratar o serviço. O que a gente tem que pensar e perceber nos dias de hoje na atuação da Defensoria Pública? Primeiro, a instrução normativa que trata deste assunto no INSS está sendo evoluída para que seja exigido pelo menos aquela confirmação biométrica. Nós, da Defensoria Pública, não nos contentamos com este reconhecimento, porque as fraudes acontecem também no reconhecimento biométrico. Nós exigimos aqui, isso quando aparecer para vocês, podem colocar na petição inicial, que o contrato seja assinado pelo idoso. Ou então que o idoso venha a confirmar a realização do contrato nos caixas eletrônicos, naqueles caixas do banco, da agência bancária, em que ele coloca o dedo ali para confirmar a contratação. Tá? Se o idoso comparecer inicialmente lá na defensoria, alegando que foi vítima de fraude, que recebeu um valor na sua conta, que ele não reconhece, então, primeira coisa, façam um ofício à instituição financeira. Neste ofício, vocês já questionam ao idoso se ele fez uso deste valor. Porque se o idoso não chegou ainda a fazer uso, vocês podem já conversar com o idoso e oferecer ao banco a devolução do valor através de ofício. E o banco, muitas das vezes, ele rescinde o contrato, retorna as partes ao status quo anterior, sem nenhum tipo de despesa. Claro, vocês têm que analisar se houve algum desconto no benefício, para que esse desconto seja restituído ao assistido. Agora, muitas das vezes, o assistido ele acredita que ele recebeu esse valor porque era um dinheiro dele, né? A fraude, ela sempre traz, assim, esse ardil em que o fraudador ele diz, não, tu tem direito a receber um valor lá de, ou juros que tu foi cobrado a maior, ou é um benefício do governo. E sempre tem uma justificativa para o dinheiro entrar na conta. Então a pessoa vai lá e faz uso, acaba gastando esse dinheiro, né? Nestes casos, algumas instituições financeiras vêm aceitando a rescisão do contrato imediata, sem a devolução. A gente consegue através de ofício, principalmente, pessoal, quando o objeto da fraude não é o empréstimo consignado em si, mas é o cartão de crédito consignado. O cartão de crédito consignado é um outro tipo de produto que os bancos oferecem. Ele simula um cartão de crédito, mas na verdade ele é quase como um empréstimo. Só que ele tem uma margem consignável bem menor de 5%. Nestes casos, vocês percebendo que se trata de um cartão de crédito consignado, eu particularmente acho muito válida a tentativa extrajudicial. Expedir um ofício, solicitar o encerramento, a rescisão do contrato, a devolução, o retorno das partes ao status quo anterior, porque em algumas ocasiões, com algumas instituições, a gente consegue o trânsito. Agora, se tratando de uma questão de empréstimo, primeira coisa que eu aconselho a fazer, verificar na cidade, na comarca, se essa é uma atuação recorrente, se essa é uma atuação corriqueira, se isso vem acontecendo com mais assistidos. A gente consegue perceber, até fazendo uma tabelinha, né, se tem ali, o banco X vem tendo vários empréstimos consignados questionados pelos assistidos nossos. A partir disso, é interessante a gente ligar o alerta. Por quê? Porque há duas maneiras de se fraudar, né, que eu venho percebendo nos dias de hoje. Uma delas é quando se destaca a pessoa para ir até uma determinada cidade e aplicar vários golpes, conversando com vários idosos e depois saindo. Nesse tipo de caso, o ideal seria contatar o Nudeconto para o ajuizamento de uma ação civil pública. Nós já ajuizamos algumas por aí e nós estamos conseguindo um êxito bem importante com acordos. Agora, não é essa situação de destacar alguém para a cidade. É uma fraude aqui, outra fraude ali, assim, são questões bem pontuais mesmo.
aí o ideal seria buscar inicialmente a via extra e depois o ajuizamento de uma ação individual. Nós temos modelos aqui na pasta do NuDeConto com vários tipos de ação, com vários pedidos e para várias instituições financeiras. Basta vocês darem uma procuradinha ali, porque nós temos vários modelos. Pessoal, eu acho que era isso. Tentei passar o mais rápido tudo que deu. É muita coisa, né? Infelizmente. Se tiver alguma outra atividade, um outro evento, podem me chamar que eu tenho bastante prazer de conversar. Responder depois, né? E as dúvidas a gente vai responder depois por e-mail ou com alguma outra... Mas por e-mail, né? Geralmente. Tá bem? Valeu, pessoal. Obrigado. Agora eu deixo vocês aqui com a colega Lívia. Aqui para conversar um pouco com vocês, né, sobre a prática processual penal na atuação nossa de ponta, né, sabendo sobre o volume de processos, né, que nós atuamos todos os dias e trocar um pouquinho sobre a experiência e sobre o olhar que nós, do segundo grau, temos sobre o trabalho de vocês no dia a dia. Tentar colaborar um pouquinho para aliviar, né, essa ansiedade que a gente tem em tentar ajudar os assistidos nos processos que somam-se, né, no portal todos os dias, né, cada atualização que se dá no portal chove processo. Então, o que eu queria passar para vocês, né, que nós temos feito um levantamento dos processos e temos visto que muitas vezes essa assodada de recursos nos processos nem sempre é a melhor forma da gente ajudar os assistidos, né? A gente tem visto que nem todos os processos recorrer é a melhor saída se a tese não for bem apresentada, né? A gente tem que cuidar muito bem a peculiaridade do caso concreto, a gente tem que cuidar muito bem a situação do réu, a gente tem que cuidar muito bem a casuística do processo. Senão de nada adianta a gente jogar a tese no recurso se a gente não conseguir formatar bem aquela casuística, tá? E é sobre isso que eu vim trazer hoje um pouquinho para vocês, tá? Quando a gente faz um habeas corpus de um flagrante que chegou para nós, é importante que a gente tente resgatar naquela narrativa que foi apresentada no flagrante, o que o caso concreto ele diferencia para que justifique vocês fazerem um habeas corpus, né? Primariedade, pouco valor da res, restituição tendo ocorrido. Então, são esses detalhezinhos que a gente quer trazer para vocês, que é a preocupação que vocês mais têm que ter, tá? Então, a gente fez algumas breves notas, que eu vou deixar depois disponível para a corregedoria, para colocar no sistema para vocês pesquisarem mais, tá? Que essa elaboração, então, o recursal, ela passa sobre uma adequada apresentação da tese defensiva, e ela tem que ser feita um cotejo da tese em relação às peculiaridades do caso concreto, tá? Tem que destacar aquilo que vai diferenciar aquele caso dos demais que são apresentados, dos demais processos, das demais teses, dos demais recursos que vocês apresentam, né? E para levar o processo ao tribunal, e às vezes perguntar, mas por que o meu processo vocês não recorrem depois que a gente perde no tribunal e leva a STJ? Porque é preciso pré-questionamento. Né? E o que eu faço então para que haja pré-questionamento do processo, para que o pessoal do tribunal recorra? É necessário que vocês tragam a tese de uma forma um pouquinho melhor exposta, né? Ventilar direito a tese, os fundamentos, antes do julgamento do recurso. Mais alto. Mais alto. Tá. Por quê? Porque se não for trazida a tese bem colocada, com análise dos elementos objetivos e subjetivos do tipo, a adequação de que aquela situação fática, ela se adequa naquele tipo penal, que aqueles elementos do tipo objetivo e subjetivo, que o dolo está presente ou não está presente, que aquelas circunstâncias fáticas não se amoldam no tipo, por exemplo, delito de tráfico, que a posse da droga houve, mas que não havia o intuito de mercancia, então por isso não está caracterizado o tráfico. Né? Se não for trazido todos esses detalhamentos nas razões ou nas contrarrazões, o tribunal não vai enfrentar a tese da posse para uso, ou não vai enfrentar a tese de uma desclassificação de tráfico para posse para uso. Então não adianta depois eu querer alegar no recurso, se caso o tribunal não desclassificar a traficância para posse para uso, no recurso especial é negativa de vigência ao artigo 28 da Lei de Tráfico. Por quê? Porque não foi ventilada a tese. Se nós não soubermos explorar a matéria de forma correta,
né, com o apontamento daqueles elementos do tipo penal quando a gente apresenta a tese defensiva, tá? Então, o que eu queria trazer para vocês? Que essa ventilação, ela é muito importante trazer daquilo que foi trabalhado durante todo o processo, tá? E ela tem que ser, de alguma forma, analisada na sentença, tá? E a partir da sentença é que vocês vão fazer as razões ou as contra-razões recursais, tá? Houve absolvição no primeiro grau. O Ministério Público recorreu pedindo a condenação. Vocês vão fazer as contra-razões recursais em relação ao pedido do Ministério Público de reversão da sentença absolutória. Vocês simplesmente alegam a negativa de autoria. Aí chega no tribunal, o tribunal reverte a sentença absolutória, acaba condenando, e vocês dizem, mas por que não houve a possibilidade de aplicar o princípio privilégio no furto, alguma outra tese alternativa? Porque não foi trabalhada. Então são essas elementares que a gente está trazendo para vocês, que é importante que mesmo num fato em que houve absolvição, que sejam trazidas teses alternativas, ainda que em sede de contra-razões, para o Tribunal de Justiça, para que todas as teses alternativas elas sejam analisadas, para que possa a gente alegar que houve o pré-questionamento. Tá? Então, o que a gente sustenta? Tá? Que deve sempre se buscar trabalhar os elementos objetivos e subjetivos do tipo, destacando claramente os pontos de reforma e de manutenção de decisões, bem como as alternativas de pedido, seja em sede de razões recursais, seja em sede de contra-razões, apontando o que de fato está enquadrado e no ponto que se pretende desvincular ou descaracterizar da condenação ou da tipificação. Tá? Um outro ponto que eu quero salientar para vocês é que a gente sabe que existe uma preocupação muito grande em fazer a menção explícita do tipo penal que a gente quer que futuramente se alegue em recurso especial alguma negativa de vigência para a posição de recurso especial extraordinário. Tá? Isso não precisa. Tá? A menção do artigo de lei não é uma exigência do Superior Tribunal de Justiça. O que eles exigem é que haja a matéria ventilada e que ela tenha sido, que o recurso tenha expressamente tratado na decisão recorrida. Então, que a menção expressa do dispositivo não é uma exigência, inclusive sequer no STF, o que eles chamam de pré-questionamento numérico, eles exigem isso lá. O STJ exige o pré-questionamento implícito, que é o pré-questionamento da matéria, é a menção da matéria, é a análise da matéria, da tese defensiva, dos elementos do tipo, da tese que a gente está querendo falar, da descaracterização do delito, da desclassificação do delito, da questão da tipificação ou da própria condenação, tá? Então, o que importa de verdade é se a questão de direito em contejo com a questão fática, ela foi ventilada e foi trabalhada por vocês desde o início em grau de recurso. Tá? Então, é muito importante, seja em razões de recursais ou seja em contra-razões recursais, que vocês trabalhem as teses sempre. Tá? Não é porque é contra-razões que a gente não precisa ventilar teses alternativas. Ela é importante sim, porque se a gente tentar inovar isso no tribunal, não vai ser conhecido. É supressão de instância e a gente não consegue levar recurso nenhum adiante, sequer com embargos declaratórios, tá? Então, assim, eu quero passar para vocês também, que é nesse ponto que eu quero trazer depois desse breve resuminho aqui, que eu também estou tentando ser rápida, em razão do que aconteceu antes, algumas teses que a gente tem visto recorrentes do primeiro grau, que são pequenos ajustes que a gente entende que possam ajudar a vocês melhor apresentarem as teses e talvez isso surta efeito no sentido de uma melhor admissão das teses e talvez a gente consiga reverter melhor as condenações, as questões de pena, né, e uma melhor aceitabilidade das teses defensivas, tá? Uma setinha para a direita. Isso, a senhora consegue descer e subir. Um pouquinho além. Uma das coisas que a gente fala muito aqui, que são teses que sempre é alegada, assim, 90% dos recursos criminais se fala muito da questão do artigo 212 do Código de Processo Penal, que é a questão dos questionamentos feitos pelos juízes nas audiências de instrução. Tá? A questão da nulidade do artigo 212. Tá? O que a gente tem visto? Tá? A mera alegação do artigo 212 da nulidade, ela é insuficiente
para que a gente consiga o acolhimento desse tipo de nulidade. Se nós não fizermos a demonstração de que realmente o juiz, ao questionar, ele ultrapassou os limites do mero esclarecimento fático, tá? Então, assim, ó, é importante sim registrar a impugnação em ata de audiência, esmiuçar detalhadamente o dano, ou seja, demonstrar a quantidade de questionamento que foi feito pelo magistrado, né? Demonstrar que ele só fez questionamentos para respaldar o pedido do Ministério Público, que ele não fez questionamentos que pudessem respaldar teses defensivas, até inclusive a questão da tentativa, né, que pudesse auxiliar a um futuro reconhecimento da tentativa ou do privilégio, ou que, por exemplo, num furto, que houve a restituição da res, ou que não houve uma escalada de uma forma além do normal, que pudesse afastar o reconhecimento de uma qualificadora, né? Então, demonstrar que o questionamento do magistrado ela serviu unicamente para prejudicar o réu, para aumentar a pena ou para reconhecer a autoria delitiva. Então, nesse sentido que a gente fala, é que o intuito do magistrado nos questionamentos favoreceu unicamente a acusação, tá? Então, existe inclusive um julgado da ministra Laurita, que ela justamente fala sobre algumas delimitações, né, que é fundada na quebra de imparcialidade do juiz, ou seja, sem individualização concreta e específica de quais os atos configurariam a alegada violação, configura fundamentação deficiente e que impede o conhecimento do recurso quanto a esse ponto nos termos da súmula 284, ou seja, é importante comprovar o prejuízo. Se a gente não fizer essa comprovação, a gente não consegue levar adiante a nulidade em função do 212, tá? Eu cito aqui referências de precedentes favoráveis e negativos, que vai ficar disponível no material que nós vamos fornecer para vocês, tá? Também alego aqui a questão do artigo 226 do Código de Processo Penal, que é aquela tese em relação ao reconhecimento por fotografia. É viável a gente alegar a nulidade de uma condenação baseada no reconhecimento feito por fotografia, quando o reconhecimento fotográfico ele está isolado nos autos, ou seja, sem outros elementos colaborativos da indicação de autoria. Por exemplo, preso que foi pego com a res, com apetrechos, preso no local do fato, ou que tenha algum vídeo que tenha filmado ele no ambiente, que mostre que ele realmente estava no local do fato quando cometeu o delito, ou cometendo o delito naquela ambientação, né? ou seja uma pessoa conhecida já da vítima, tenha sido identificado por ela, ou que de alguma forma foi facilmente identificado por ela, não tem como alegar a nulidade por força do artigo 226, tá? Então, assim, quando o reconhecimento for a única prova, aí sim é cabível nós sustentarmos a nulidade por força do 226 e aí pleitearmos a absolvição. Isso nós temos conseguido vários casos nos processos de júri, tá? Quando os policiais chegam para as vítimas depois do fato, prenderam alguém e mostram a foto, olha, não é esse aqui que nós prendemos perto da sua casa, ele estava com alguns objetos de furto de um outro caso, deve ter saltado a sua casa também, né? Então, o que a gente chama de show-up. Então, nesses casos, sim, a gente tem conseguido demonstrar, porque não tem nenhuma res que vincule ele ao fato daquela vítima, né? Foi pego tempos depois, então nada mais que o identifique aquele delito inicial. Tá? Eu vou citar, também tem alguma jurisprudência da STJ e do STF que vão servir para vocês de precedente, no caso para vocês tentarem enquadrar, fazer o cotejo, né, de que o caso concreto de vocês tem algum respaldo em jurisprudência do STJ e do STF, caso vocês queiram ou precisem sustentar algum tipo de recurso. Nos processos de insignificância, né, atentar muito a questão do valor, né, geralmente em torno de 10% é o que o STJ tem aceitado. Atentar a questão da reincidência, né, réus reincidentes não estão sendo aceitos para alegar a questão da insignificância, né, e para trancamento de ação penal, exceto em casos, por exemplo, de pessoa jurídica onde houve restituição da res ou a gêneros alimentícios e de higiene pessoal. Então são duas coisas aí que a gente ainda tem conseguido quando se trata de réus primários. Discussão sobre a aplicação da NPP, né, que vocês vão pegar vários casos que o Ministério Público deixa de oferecer. Tem decisão do STJ que é possível sim vocês pedirem
até o trânsito de julgado, né? Embora haja precedentes que se discutiria se poderia se aplicar depois ou não, mas em regra se aplica até o trânsito de julgado. Uma coisa que eu quero chamar muita atenção de vocês, que é uma tese nova que nós temos tentado levar adiante ali pelo Tribunal de Justiça, e ela começou aqui na Vara do Júri de Porto Alegre, através de um colega nosso que substituiu na Vara do Júri, o Dr. Milton, a questão do arrolamento de testemunhas fora de tempo. Tá? O que acontece? Quando a Defensoria Pública ela é nomeada para os réus que não tem advogado e ele está preso e a gente é nomeada para apresentar a defesa preliminar e não tem qualquer contato com os réus, a gente, geralmente o defensor faz o quê? Os analistas, né, os estagiários, apresentam a defesa preliminar e pede para apresentar o rol de testemunha em momento posterior. Tá? O que a gente estava analisando como uma possibilidade alternativa a essa tese, porque não tem sido acolhida nem pelo Tribunal e nem pelo Superior Tribunal de Justiça, e sem dúvida nenhuma, isso traz um grande prejuízo para o processo, se em algum momento posterior o familiar traz rol de testemunhas, às vezes traz assim pouco antes da audiência, né? Nós temos casos aqui de Porto Alegre que colegas têm feito correção parcial, porque apresentam o rol e o juiz mesmo assim não aceita, podendo agregar o rol de testemunhas da defesa na pauta, mas ele não aceita porque não, como se tivesse precluído em função da aplicação da nominata do 396A do Código de Processo Penal. Então o que a gente construiu como uma alternativa e fica aqui como sugestão, né? Nos casos que realmente não há contato com a defensoria e que se demonstra que não houve possibilidade de contato, se alegar que a nomeação da Defensoria Pública ela se dá por força do parágrafo 2º do artigo 396A, ou seja, por conta do munus funcional e por conta do munus constitucional, tá? E por conta disso, por conta da garantia do contraditório, da ampla defesa, e não ter contato com a parte, a gente poderia pleitear para que a rol de testemunhas fosse apresentado no prazo de 10 dias, conforme a lei dá, mas a partir do primeiro contato da Defensoria com o réu ao qual ela foi nomeada por força do parágrafo 2º. Então é uma tentativa alternativa da aplicabilidade restrita do caput do 396A. Tá? Então assim fica uma diquinha aqui para vocês. A outra questão é que também sugerimos que nas alegações de que não houve contato com a parte, vocês juntem os relatórios de atendimento do portal. Tentei contato com assistido no telefone que foi informado pelo oficial de justiça quando disse que entrou em contato, que citou, esse telefone não existe. Esse telefone está sempre desligado, esse telefone é de outra pessoa, né? Demonstrar que não é possível contato e tentar desacreditar a possibilidade, inclusive, de citação do réu naquele número fornecido. Né? Atentar muito aos registros feitos pelo oficial de justiça, né? Porque às vezes a gente pega certidões, inclusive com indicação de testemunhas, né, no tribunal, e que às vezes acabou passando batido quando da apresentação da preliminar. Então pegamos já essas duas situações, né, dizendo que citou naquele endereço, naquele telefone, e que a gente liga e não atende, ou é número inexistente, como por outro lado, consta ali um telefone, consta endereço e consta rol de testemunhas que sequer foi arrolado. Então a gente tem que antenar muito e cuidar muito nessa questão do que vem apresentado no inquérito policial e o que vem apresentado pelo oficial de justiça ali na certidão. Tá? Pessoal, outra coisa assim que a gente sugeriria vocês aproveitarem quando estiverem olhando ali o inquérito policial, tá? Tem uma tese nova que a gente tem tentado resgatar um pouquinho no Tribunal de Justiça, que é a perda de uma chance probatória. O que é isso? Quando vocês estão lendo lá para fazer os memoriais ou o recurso de apelação, e vocês veem ali que vem na denúncia o fato, policial militar adentrou numa determinada localidade, tinha um tumulto de pessoas e pegou o rapaz tentando comprar, estava comprando determinado entorpecente do fulano de tal denunciado por tráfico. Só que a pessoa que estaria adquirindo não foi arrolada como testemunha, as demais pessoas que estariam no ambiente não foram arroladas como testemunha. Isso significa a perda de uma chance probatória. Foi surrupiado o réu a possibilidade dessas pessoas serem ouvidas.
né? Então, por conta disso, a gente poderia alegar, sustentar o pedido de absolvição, sim, porque falta de uma prova possível que caberia ao Ministério Público apresentar. E foi retirada a possibilidade de uma prova factível do assistido da sua defesa, tá? Então, deveria prevalecer, nesse caso, a presunção de inocência. A gente tem, inclusive, a doutrina do Moraes da Rosa, que fala sobre isso, tá? Respaldando essa tese. E tem julgados, inclusive, da 2ª e da 3ª Câmara Criminal, falando da ausência de pesagem da droga apreendida, que não poderia diferir se seria posse para uso ou posse para tráfico, se não existem outros elementos, então não teria por que aferir que seria para tráfico, se não tem outros elementos, como um usuário que estivesse confirmando que estaria comprando a droga, como a quantidade não sendo incompatível com o consumo pessoal, e não houve, e daí teria havido inércia do Ministério Público em relação a trazer pessoas que confirmassem esse repasse de droga a outra pessoa, né? Quero chamar bastante atenção para vocês também nos recursos, a questão da dosimetria, cuidar muito da quantificação da pena, né? O STJ tem, por exemplo, na pena base, tem um entendimento de que o aumento por vetorial, ela limitaria a 1/6, né? Não mais do que isso, a fundamentação, com fundamentação. Possibilidade da aplicação da compensação da reincidência com a confissão, ainda que haja reincidência, né? Cuidar que muitas vezes os juízes deslocam a quantidade de processos de condenações para pena base nos antecedentes e fica só uma condenação de reincidência ou de multireincidência na segunda fase, então é possível a compensação desses casos. Eu queria passar para vocês uma outra questão, assim, para vocês atentarem nos habeas corpus. Só estou tentando achar aqui. Em relação aos habeas corpus, tá? Muito cuidado quando nos flagrantes, antes de ser distribuído para as varas criminais, né? Se realmente é o caso de fazer, cuidar muito a questão dos antecedentes dos réus, cuidar o perfil. A gente tem muitos casos assim de habeas corpus focando muito na questão da primariedade, mas desconsiderando a questão da gravidade do delito. Como tem casos também focando muito na questão de que não há gravidade no delito, mas a gente pega muito antecedentes gravíssimos, então isso tem que ser observado quando for entrar com habeas corpus. Não adianta achar que o desembargador não vai analisar que existe folha de antecedentes ou que existe a questão da tipificação para quando ele for analisar se é caso de soltar ou não. Existem alguns tipos de habeas que têm uma aceitabilidade melhor, né, que são casos de delito sem violência ou grave ameaças, réus primários, sem ação em curso, prisão com filhos menores em que as mães são as responsáveis e a gente precisa demonstrar isso. Parte com doença grave, também devidamente comprovada, em que o presídio não tem condições de dar o tratamento na carceragem. Tem muito mais possibilidade de acolhida e se o tribunal não acolher, devidamente comprovado, nós conseguimos fazer recurso junto ao STJ. Tá? Nos casos em que existe violência ou grave ameaça ou são situações mais peculiares, é muito importante vocês trazerem a demonstração da casuística e trazerem a demonstração do diferencial daquele caso concreto que destoa da jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça ou da Corte Superior, para mostrar que ainda que haja um entendimento diferente, né, este caso ele merece um tratamento, um olhar diverso. Tá? Então isso é muito importante vocês deixarem bem frisado nos habeas. Não adianta colar um monte de jurisprudência ou de doutrina se vocês não demonstrarem a situação concreta, diferenciada no processo, quando vocês pleitearem a soltura ou alguma benesse para os nossos assistidos, tá?
Tô tentando ir rápido. 5 minutos. Usem muito, dica assim, usem muito ferramenta de captura que tem no nosso no computador para recortar trechos de processo, recortes da perícia, recortes do flagrante, colarem no meio das peças de vocês para fazerem reforço argumentativo, né? Eu vejo assim muita preocupação de digitar, replicar, né, trechos do processo. Não, façam recorte e colhem, né? Muita preocupação em fazer um resumo do processo e depois colarem as teses. Gente, o que importa é vocês fazerem cotejo. Quando fulano disse isso, a prova diz isso. Sabe, cotejo da prova em relação à situação fática. O Ministério Público está acusando fulano de ter, sei lá, pulado um muro extremamente alto. E tem uma foto da casa, o muro é dessa altura. Recorta, cola, olha, não tem como reconhecer a qualificadora da escalada porque é um muro que uma criança pula. Então usem dessas ferramentas. Google Maps, delito de tráfico em que há majorante porque estava se praticando tráfico atrás de uma escola. Aí tu imagina um monte de crianças saindo. Aí tu pega o Google Maps, tu olha, realmente era na quadra, na rua de trás da escola. Só que é uma quadra enorme, extremamente longe da escola, não tem como caracterizar. Então a gente tem que se apropriar dessas ferramentas alternativas e usar e colocar no processo. Execução penal, prisão domiciliar humanitária, pegar fotos que a pessoa está doente, está com uma lesão gravíssima, as fotos bem horríveis mesmo, juntar no processo, tem que chocar. Se a gente não chocar, a gente não consegue. É dessa forma que a gente consegue sensibilizar um pouco, senão nós não vamos conseguir reverter. Não adianta maquiar, deixar bonitinho, não, tem que dar a verdade nua e crua no processo. Tá? Outra coisa, o tribunal, aquilo que não for solicitado no primeiro grau, o tribunal não julga. Tá? Tem decisões, tem manifestações que cabem ao juízo de primeiro grau. Por exemplo, PEC provisório. Saiu a sentença condenatória, tem que cuidar se foi mandado expedir o PEC provisório. Tá? Porque não adianta subir o recurso e lá em cima depois, faltou o PEC provisório, o preso tem benefício já em execução penal que não está sendo dado a ele. Dá para pedir que o tribunal determine a expedição do PEC provisório. Muitos desembargadores sequer conhecem do pedido, alguns até oficiam a origem que faça a expedição do PEC provisório, um expediente à parte, mas eles não fazem. Então é importante, quando a gente for olhar a sentença, dar uma olhada se foi expedido o PEC provisório ou não, sabe? São detalhezinhos, mas assim, a gente tem que entender que com esse monte de recurso, que não é a defensoria só que faz, é a advocacia geral, né? Todo mundo faz, acaba, todas as câmaras criminais, foi criada uma nova câmara agora, uma câmara especial criminal, foi criado um 5º desembargador agora por câmara, todas as câmaras estão com regime de exceção, então é um volume absurdo de trabalho que está desencadeando um volume absurdo para nós trabalharmos também, né? Então assim, há uma resistência, né, de concessão das ordens, de aceitabilidade das nossas teses, né? Então a gente tem que ajudar. Seja desenhando, seja com captura de tela, seja com colocação de realidade nua e crua, seja com uma objetividade daquilo que a gente pretende, sabe? Colocar as teses, sempre teses separadas, individualizadas, se possível fazer os pedidos ao final, separadinho, porque isso força eles a analisarem tese a tese. Isso força o que? O pré-questionamento implícito. Ainda que eles não citem o dispositivo legal ao final, se for necessário lá no tribunal, a gente consegue depois fazer algum recurso especial em alguma casuística necessária. Tá? Eu vou deixar esse material para vocês, tá? Aqui tem vários precedentes, tem algumas dicas, tem alguns outros elementos ali sobre algumas teses que a gente tem visto corriqueiramente ali no tribunal, que talvez possa dar um norte para vocês de ajudar, e tanto eu quanto os colegas do tribunal ficamos à disposição. Então, obrigada aos colegas. Eu gostaria de chamá-los aqui novamente, a Aline e o Rafael, que estão aqui acompanhando. E obrigada aí a todos e a todas que participaram. Nós tivemos aí um imprevisto, né, lamentável, os colegas que participaram conosco.
Mas a ideia do projeto Corregedoria ao Teu Lado é justamente estarmos, né, junto com a equipe de apoio, trazendo temas tão relevantes, né, que os colegas hoje abordaram. Claro, são temas complexos, profundos, mas é para dar um start, um despertar e um apoio para vocês. Os colegas vão disponibilizar material, depois as perguntas do chat a gente vai responder também. E a ideia da corregedoria é formatar mais temas destinados aos técnicos e aos analistas, e vocês fiquem à vontade para nos sugerir temas. Eu gostaria de chamar também aqui a colega Fabiane, e a Rita, e o André, e o Guilherme. Jesus do céu, não estava preparado para isso. Oi, pessoal. É a nossa colega que está filmando, que agora me fugiu o nome, por favor. Que todos, né, a gente tem aqui esse formato, é um formato interessante, né, que estamos formalizando. Eu tenho que ficar cuidando da câmera. Tem que ficar cuidando da câmera, pois então, aparecer. ela não pode aparecer. Então, agradecemos muito mais uma atividade nossa aqui, ficamos à disposição até o próximo evento. Segue aberto o chat para mais alguma pergunta, ainda por mais uns 5 minutos para que a gente possa atender a todos, tá bem? E Bom final de sugestões semana. também. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau, valeu, colega. Tchau, valeu.